Bom dia a todos. São 9h03, existindo o quórum, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Ordem do dia: discussão e aprovação de atas. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação as atas da 7ª sessão ordinária do Pleno 2023, a ata da 7ª sessão especial do Pleno 2023. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Conselheiros que foram favoráveis permaneçam como estão. Dou por aprovado as atas da 7ª sessão ordinária e a 7ª sessão especial. Prosseguimento de votação. Assunto: processo SEI número 001584/2017. Assunto: recurso ordinário. Deliberação recorrida. Acordo número 07/2013, TCE Roraima, Câmara Especial. Órgão: Companhia Energética do Estado de Roraima. Responsável: Carlos Eduardo Levinsky. Antônio Pereira Carramilo Neto. Relatora: Conselheira Simone Soares de Souza. Revisora: Conselheira Silene Lago Salomão. Retrospecto: estes autos foram levados para julgamento na primeira sessão extraordinária itinerante do Tribunal Pleno, realizada no município do Cantar, no dia 22/9/2023, e na fase de discussão, a conselheira Silene Salomão solicitou vista dos autos. Passa a palavra à conselheira revisora Silene Salomão para que faça suas considerações. Senhor presidente, só gostaria de fazer uma correção, né, antes da conselheira Silene se manifestar, que no projeto de acordo há duas referências, recurso rescisório, quando na realidade é recurso ordinário, tá? Só para já me antecipar e corrigir. Está aqui, o meu está como recurso ordinário. No acordo, no projeto de acordo, tá bom? Com a palavra. Senhor presidente, eu solicitei vista dos autos em função de que, quando da sessão lá itinerante, ainda não havia sido publicada a nossa resolução 010, que trata da prescrição. E como a conselheira Simone estava falando da questão da prescrição, eu pedi vista dos autos, né, até porque teve aquele problema de empate e a gente só aprovou depois. Mas eu acompanho o voto da eminente relatora e, considerando também que esse processo já foi, já até quando foi intimado o senhor Estênio, já tinha até recebido o parecer favorável aqui pelo tribunal, que ele conseguiu justificar a sua... ele foi colocado à disposição da Codesaima, me parece, e parece que foi pedido uma devolução de dano erário em função de que não estava correto o procedimento, mas em sede de recurso já tinha havido um processo do próprio conselheiro, do interessado, e o tribunal já tinha até aquecido em relação a isso. Mas o processo está prescrito, então acompanho o voto da eminente relatora, senhor presidente. Em discussão, não havendo questão, como voto, conselheiro Brito. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Neto. Com a relatora, excelência. Conselheiro Dantas. Com a relatora. Declaro vencedor o voto da relatora, à unanimidade, e declaro aprovado o projeto de lei qual constituirá o acordo número 035/2003, TCE Pleno. Julgamento de processo. Processo SEI número 005884/2019, assunto: monitoramento de auditoria operacional realizada no sistema prisional do Estado. Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Responsável: Mozarildo Monteiro Cavalcante. Relator: conselheiro Manuel Dantas Dias. Indago ao procurador de contas se deseja vista dos autos ou sustentação oral. Passa a palavra ao conselheiro relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Presidente, a parte dispositiva é pela perda do objeto dos presentes autos de monitoramento, uma vez que, por força da resolução número 280, os processos de execução penal nos tribunais de justiça deverão tramitar obrigatoriamente pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada, cuja gestão compete ao Conselho Nacional de Justiça.
Em discussão. Terminou, né? Sim. Em discussão. Não havendo que querer discutir, votação. Como vota a conselheira Simone? Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Brito? Com o eminente relator, senhor presidente. Conselheiro Neto? Com o relator, excelência. Conselheira Silene? Com o relator, presidente. Declaro vencedor o voto do relator à unanimidade e declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 036/2023, TCE Roraima, pleno. Processo SEI número 001179/2022, assunto recurso rescisório. Decisão recorrida, acordo número 047/2021, TCE pleno. Órgão, Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal e Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Boa Vista, Precem. Recorrente, Paulo Roberto Bragato. Relator, conselheiro Joaquim Souto Maior Neto. Indago ao o procurador se gostaria de fazer defesas ou pedir vista dos autos. Não, presidente. Passa a palavra ao conselheiro relator para que passe a leitura dispositiva do seu voto. Ante o exposto, discernindo dos pareceres do corpo técnico do Tribunal e do Ministério Público de Contas, e diante da ausência do devido processo legal e de flagrante ilegitimidade passiva do recorrente, alicerçado ao disposto no artigo 53 da Lei 6/94, que recomenda a fixação de multa, entre outras, levar em considerações as condições de exercício da função e da relevância da folha, voto pelo conhecimento do recurso, em razão do preenchimento dos requisitos legais e admissibilidade consubstanciado na jurisprudência da Corte. Provimento, ciência recorrente pelo arquivamento do feito. Terminou, Brito? Terminou, Netão? Terminei. Mas nesse voto, conselheiro, não tinha a reabertura da instrução? Houve modificação? Houve a... Não tinha. Pois é, mas no que eu... A leitura Vamos colocar em tinha mais- discussão sim, o mas parecer. eu gostaria de discutir esse processo aqui com relação ao conselheiro Netão. Ele recebeu esse recurso como um recurso rescisório. Na Foi. verdade, eu entendo que não caberia recurso rescisório, porque aqui trata-se de uma auditoria operacional. Foi uma auditoria operacional que foi coordenada pelo TCU nos regimes de previdência, e a auditoria operacional ela tem um rito diferente de um processo de contas. Então, o recorrente alega que ele não merecia receber a multa em função de que o Precem já havia adquirido autonomia administrativa e financeira. Na verdade, procede a alegação do recorrente. Eu sei porque eu fui relatora do processo principal dessa auditoria. O Precem era vinculado à SMAG, a Secretaria de Administração da Prefeitura. E uma das questões que foram levantadas durante a auditoria foi no sentido de que, por ele gerir uma quantidade vultuosa, ele merecia ter autonomia administrativa e financeira. Só que, na época que a gente foi discutir o relatório com os órgãos do Precem, que a gente fez uma mesa redonda com o pessoal do Precem, o próprio senhor Paulo Bragato questionou bastante essa questão. E a gente colocou para ele que isso era uma sugestão, até porque isso é discricionário do poder. Se a prefeitura entendesse que deveria ficar subordinada à Secretaria de Administração, para o Tribunal de Contas, não tinha como a gente interferir nesse sentido. Só que, no curso do processo todo, eu, como relatora, não tive conhecimento da autonomia do Precem, que a autonomia do Precem se deu em 2018, e esse acordo é de 2021. Então, na verdade, o senhor Paulo Bragato não era mais o responsável
pelo isso Precem. que ele alega. Então, mas está certo, está certo. Ele não era, ele não era. secretário e nem teria sido citado. Não, mas a questão é o seguinte, em auditoria operacional existe a notificação, que é porque é um processo de cunho pedagógico, então o tribunal notifica para que ele faça o plano de ação, foi feito o plano de ação, e e eles tinham que apresentar 2 relatórios, e os relatórios, eles todos foram notificados sobre os relatórios, está aqui, é o evento 194-283. E todos foram, inclusive o seu Paulo Bragato também foi citado sobre os relatórios. Só que, realmente, o seu Paulo Bragato não poderia ser multado, porque o Precem já tinha autonomia administrativa e financeira. Então, o meu voto é no sentido de realmente dispensar a multa do seu Paulo Bragato, porque, na verdade, já havia, que foi a autonomia administrativa, foi 25/7/2018, o acordo é 2021, mas eu não recebo como recurso rescisório, porque para discutir multa, eu acho que é alargar demais a questão do recurso rescisório. Tanto que eu recebi como recurso inominado. Então, só essa alteração do voto do relator, como recurso inominado, retirar a multa do seu Paulo Bragato, não posso penalizar a pessoa porque ela não foi intimada sobre o assunto, é como eu voto. Mas nessa sistemática de receber, não dá para, na minha avaliação, não dá para receber como recurso inominado, porque há o nome dele, é o rescisório, que é interposto 2 anos após a condenação. Não se tem como... O recurso inominado não teria nomenclatura. Não teria como... Não consta no nosso rol, né? Mas como realmente eu verifiquei que havia essa inconsistência não, essa penalização para o seu Paulo Bragato que não cabia, então eu achei que ele precisava de ser refeito. De ser refeito. Por isso que eu recebia como recurso inominado. Eu acho assim, que você receber para discutir multa um recurso rescisório, eu acho que é alargar demais, relativizar demais a questão do recurso rescisório. Entendo, Vossa Excelência, mas aí nós estamos recebendo com um recurso que nem existe. Não dá para existir. Mas já tem jurisprudência na casa de recurso inominado. Pois Várias jurisprudências. Mas quando está nesse período de até 2 anos da condenação... Sim, cabe recurso rescisório. É o rescisório. E tendo o nome próprio, né, não há, no meu entendimento, não há como a gente dar um nome, por mais que o entendimento de Vossa Excelência seja que nós estejamos estendendo as razões de receber o recurso rescisório, mas é o único que cabe. O inominado seria a gente criar um recurso mas quando há já outro. tem jurisprudência, conselheiro Neto, no nosso tribunal. Agora, outra coisa, essa multa aplicada ao seu Paulo Bragato não cabia ele se defender, porque é tipo a multa de mérito. Foi em função que ele deixou de cumprir alguma coisa, entendeu? Então, por isso, não tem cesseamento de defesa nenhum, até porque ele foi notificado de todos os relatórios. Então, assim como eu voto. Eu mantenho recebendo o recurso rescisório e dando provimento. Não havendo mais quem queira discutir. No mérito, a gente coaduna, porque não cabe multa, né? Aí, vê alguém mais para discutir? Conselheira Simone. Eu entendo e eu acompanho, na verdade, né, que o controle externo e o Ministério Público de Contas, né, havia o recurso, o acórdão, na verdade, 047/2021. Então, eu entendo que, na época, já havia essas recomendações. Então, eu mantenho, eu tenho que dizer que eu mantenho o que estava no acórdão 047/2021. Não dá provimento ao recurso, não. Com acompanho do relator, A divergência de mérito é da conselheira Simone. A divergência de nomenclatura é a da... Como vota o conselheiro Brito? Conselheiro, presidente. Conselheiro Dantas.
Bom, eu já antecipo dizendo que acompanho o voto do conselheiro relator. E essa questão do nomen iuris do recurso, a essa altura não é tão importante, porque o que aconteceu? Ele recebeu uma sanção, a multa é uma sanção. E ele tinha o direito de recorrer. Aí, certamente, ele foi no rol dos recursos disponíveis na nossa legislação e encontrou o recurso rescisório que adequadamente se presta para essa situação. Agora, fazer apenas por amor à discussão, fazer uma observação de algo que eu já venho defendendo há algum tempo. Trata-se de auditoria operacional, que, pela sua natureza, é uma auditoria que não é, em princípio, punitiva. Ela é mais para avaliar resultados da administração. Então, por essa razão, embora tenha sido citado, não sei se foi no voto do relator, a falta da citação, eu acho que não é o caso. Monitoramento não há que se falar em citação. O nome está dizendo, é só um acompanhamento de uma determinada ação. Conselheiro Dantas, essa multa é no final da auditoria, porque o que acontece? O gestor ele faz um plano de ação, diz o que ele vai fazer e o tribunal fica monitorando essas ações. E, no final, a gente penaliza no caso de que realmente há inadimplência, de que realmente as ações não foram cumpridas. É só no final, mas ela é a ação dela toda é pedagógica, desde o início. Por essa razão é que eu digo que não caberia citação no desenvolvimento do processo. Eles foram notificados todos, que é notificação, né? Acompanha o relator. Como tu votas? Com o relator, integralmente. Relator, conselheiro Brito. Senhor presidente. Só para tirar uma dúvida, o jurisdicionado entrou com recurso inanimado e o conselheiro Joaquim Souto Maior, pelo princípio da fungibilidade, admitiu como recurso rescisório, é isso? Dentro do prazo. É o único que poderia. Com o relator, senhor presidente. Eu declaro o voto vencedor, o voto do relator, na maioria dos senhores conselheiros, e declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 037/2023, TCE pleno. Processo SEI, número 001455/2022, processo número 001449/2022, número 001450/2022, 001476/2022, 001477/2022, 001478/2022, 001635/2022, 003618/2023. Assunto: recurso ordinário. Decisão recorrida. Acordo número 009/2022, TCE pleno. Órgão: Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINF. Recorrente: Adriano de Almeida Corinti, Carlos Wagner de Brito, Frederico Leitão de Oliveira, Juliana de Araújo Pinto, Marcelo Mesquita da Silva, Roberto Castro de Aguiar, Rosilene Moreira de Amorim e Tiago Zanona e empresa LNB Silveira, EPP. Relator: conselheiro Manuel Dantas Dias. Indaga o senhor procurador de contas se gostaria de fazer defesa oral ou pedir vista dos autos. Então, passa a palavra ao conselheiro relator para que faça a leitura da parte dispositiva do seu voto. Parte dispositiva do voto. Pelo conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, reconhecendo de ofício a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, por consequência, reformar em sua integralidade o combatido acordo número 009, TCE pleno, para extinguir o feito principal, incluído no processo SEI número 1062/2017, com resolução de mérito nos moldes do artigo 487, inciso 2 do CPC.
Em discussão. 2. Não, está em Não, já pelo terminou. conhecimento e provimento dos recursos ordinários encadernados nos processos 1476-2022, 1635-2022, 1499-2022, 1450, 1478, 1477 e 3618, todos. É somente o último é de 2023, os demais todos de 2022. Reconhecendo de ofício o implemento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, por consequência, reformando em sua integralidade o combatido acordo número 009, TCE pleno, para extinguir o feito principal do processo C1062 com resolução de mérito nos moldes do artigo 487, inciso 2 do CPC. Item 3, pelo posterior arquivamento dos autos após as formalidades de praxe. Só para a guisa de esclarecimento, todos esses processos citados no item 2 e na própria ementa desafiam todos o mesmo acórdão número 009, TCE pleno. Em discussão. Não vejo que queira discutir. Em votação, como vota a conselheira Simone. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Brito. Senhor presidente, só uma dúvida com o nobre relator. Essa é a votação em bloco, a famosa votação em bloco, arguindo o instituto da prescrição. Não Vossa Excelência colocou- não é que seja em bloco, não, conselheiro, é porque esses processos de recurso, todos são recursos ordinários, eles estão combatendo um único acórdão. Todos, a matéria... um único acórdão. Único acórdão. Todos faziam parte, né, do acórdão. Todos estão reclamando desse acórdão Aí 009. todos os recursos estão aqui nesse rol. Isso. Acompanha anexada a esses recursos o projeto de acordo no arquivamento? Sim. Tudo. Perfeito. Não, é só para voto, esclarecimento. Com o conselheiro. relator, senhor presidente. Como voto o conselheiro Neto. E com o relator. Conselheira Silene. Com o relator, presidente. Declaro vencedor o voto do relator à unanimidade e declaro aprovado o acordo, aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 038/2023, TCE pleno. Processo SEI número 002179/2023. Assunto: consulta. Órgão: Instituto de Terra de Colonização de Roraima, Iteraima. Consulente: Dilma Lindalva Pereira da Costa. Relator: conselheiro Joaquim Neto Souto Maior. Indago ao senhor procurador se gostaria de pedir vista dos autos ou fazer sustentação oral. Passa a palavra ao conselheiro relator para que faça a leitura dispositiva do seu voto. Excelência, trata de consulta feita pelo Iteraima e, antes de ser formulada a consulta, recebi a visita dos técnicos do Iteraima que davam conta de que dispunham de dinheiro, dispunham de financeiro no orçamento, mas não poderiam licitar o serviço principal do Iteraima, que seria o georreferenciamento da parte restante para concluir toda a regularização fundiária do Estado. Esse dinheiro que o Iteraima tinha e tem em caixa era advindo da sua condição natural de gestor das terras, não do Iteraima, mas do Estado. As terras são do Estado, o Iteraima é o órgão gestor. E, na regularização fundiária, o dinheiro proveniente vai para a caixa do Iteraima, o que poderia ser determinado, se assim a Assembleia entendesse, que o dinheiro proveniente, o caixa do Iteraima seria responsável só por reter multas, reter taxas. O dinheiro das vendas da terra deveria ir para o caixa do governo, porque é o patrimônio do governo que está
é o patrimônio do Estado, que o Iteraima só gere, só faz a gerência. Então, o dinheiro das vendas, porque quando se compra, quando se regulariza um título, o valor da terra tem o valor que se recolhe ao Iteraima por hectare. O VTN. Esse valor da terra, ele entra na receita do Iteraima, mas não poderia ser usado para contratar serviço, por impedimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. É vetado contratar serviço com receita própria. Aí, a análise da questão foi a seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal é anterior à Lei de Terras de Roraima. E a lei federal, ela é feita no atacado, ela não prevê varejos. E muito menos varejos que poderão vir. Então, eles não tinham noção que existiria ainda um ente da federação que não detinha território e que viria depois uma lei determinar a transferência das terras para o Estado, inclusive no dispositivo da lei, dizendo que ele é o responsável pelo georreferenciamento. Então, essa nossa decisão, ela não mexe na natureza se é receita corrente, se pode ou não ser usada para custear serviços. Continua valendo não poder. A exceção é que essa receita obtida através das vendas, ela vai contratar serviços que geram muito mais receitas. E vem, na lei de transferência das terras para o Estado, a responsabilidade do georreferenciamento. Tem no dispositivo da lei. As terras passam para o Estado, que passa a ser responsável pelo georreferenciamento. Então, é um voto admitindo extraordinariamente, para fins exclusivos de georreferenciamento, o uso desse dinheiro. Está bem amarrado, não se pode contratar outra coisa. É só para fazer específico, né? É só para fazer o georreferenciamento, porque o georreferenciamento vai ser um grande avanço para dezenas, eu acho que milhares de produtores no Estado, com o dinheiro que já existe, e vai gerar mais receita para o Estado. Eu gostaria de comentar, Neto, por exemplo, essa decisão, entendeu? O Iteraima contratou o serviço de georreferenciamento do Terra Legal, lá de São Paulo, uma empresa de São Paulo, para fazer o geo das outras áreas, inclusive das que ainda eram pendentes. E o INCRA, entendeu, autorizava que nós fizéssemos o gel dessas áreas. O que esse Terra Legal fez? Fez o terra ilegal. Passou o georreferenciamento em cima dos outros já georreferenciados, sem respeitar, sem ver junto ao INCRA aqueles que já tinham feito, porque tinha sido autorizado pelo INCRA, cancelou todo, e o Iteraima cancelou todos os GEL que tinham sido feitos via INCRA, que tinham sido feitos legal, e que essas pessoas que fizeram tiveram custo, entendeu? Então, eu vejo com uma certa preocupação a contratação de uma nova empresa, e foi descredenciado esses caras que faziam do Terra Legal, e a gente contratar uma nova empresa, porque já existe, entendeu, feito o georreferenciamento da grande maioria das terras, inclusive dos pequenos produtores, porque ele já tem os lotes de 60 hectares e outros, algumas, nos assentamentos que também pertencem ao INCRA, e os do Estado, que pertencem ao Estado. Os lotes são de 100 hectares, ou seja, são de, se eu não me engano, 10 modos fiscais, entendeu? Que corresponde a isso daí.
Então, é uma situação que a gente tinha que ver com cuidado, essa contratação. Porque isso, em vez de ser bom para o produtor, ou seja, ele onera o produtor, ele causa um problema a mais para o produtor. Aí o cara chega lá, o Dantas tem uma terra lá, foi feito por intermédio do INCRA, autorizado, porque a terra pertencia ao INCRA, foi feito um gel lá. Ele pagou aquele cara para fazer o gel, porque o gel não era de graça e nem era barato. Quando o Terra Legal fez um outro gel em cima. Então, quando tu vai documentar a terra, há uma sobreposição. Ou seja, o cara muitas vezes não viu nem aqui, fazia via satélite, que nem está se fazendo hoje o IBAMA da questão das multas, entendeu, ambientais. Está multando o cidadão via satélite, muitas vezes, entendeu, não na propriedade do cidadão. Por exemplo, eu fui vítima, há uns 3 meses atrás, de uma multa dessa. A distância do dano era 30 quilômetros do limite da minha fazenda. E a multa foi plotada no meu nome. O dano tinha sido dentro da reserva da Ilha do Maracá, que eles não podiam, que tem um rio que separa. Então, essa questão, quando é feita, e esses contratos que são feitos em bloco para fazer esse gel, ele tem que ser feito com muito critério. Ou seja, se o cara vier para cá contratar para fazer, e for até as empresas daqui, porque tem conhecimento para a gente fazer. Eu tive um outro problema, para que tu tenha uma noção de como isso é problemático, entendeu? A liberação das cláusulas resolutivas. Fazia-se o gel, o cara dava o título e ficava com a cláusula resolutiva para tirar. A cláusula resolutiva, depois de 10 anos, você poderia tirar a cláusula resolutiva. Acontece o seguinte, que todos os pequenos, mais de 5.000 títulos dados pelo INCRA, não tiraram, está lá em Brasília, o pedido da cláusula resolutiva. Por quê? Porque o cara não conhece a realidade. Ele não vai botar a assinatura dele lá. Então, eu consegui, quando teve um parlamento amazônico, em relação a isso, que fosse trazido para cá, para o Estado, para o INCRA do Estado, para o Iteraima, no caso da terra do Estado. Por quê? Porque o cara está aqui, ele conhece, ele pode ir lá. O cara que está lá, ele não quer botar o chamegão dele lá, porque pode estar errado e ele vai ser responsabilizado. Presidente, eu entendo... Conselheiro Danton, deixa eu só fazer uma consideração de Vossa Excelência. Assim, eu entendo assim, a preocupação do conselheiro Célio, mas a consulta não é sobre isso. É isso que eu vou dizer. A consulta é a seguinte, possibilidade de fazer. Não significa que vai cancelar todo já o referenciamento. Não, de Pelo que eu contratar entendi, foi uma assim. empresa para fazer, né? É isso? Pelo que eu entendi também, são essas terras da União que precisam ser incorporadas ao patrimônio do Estado e que precisa um pré-requisito para que essas terras sejam incorporadas é que seja feito o georreferenciamento. Mas já Então, foi feito, pelo Silene, que eu li toda da essa área já consulta, foi pelo feita. que eu li da consulta, é nesse sentido. O Iteraima está pedindo que o Tribunal de Contas, em caráter excepcional, autorize que eles paguem com dinheiro de taxas, essas coisas, esses é o georreferenciamento, que é justamente para a legalização das terras que vem da União. É isso que eu entendi. Mas isso não significa que vai ser cancelado o georreferenciamento que já está pronto. Quer dizer, não cancela, não. A questão do Roraima Legal é diferente. O Roraima Legal foi um recurso do governo federal que veio para fazer esse georreferenciamento. A empresa que veio contratou umas pessoas e não pagou, pelo que eu sei. Contratou umas pessoas e não pagou, e as pessoas não deram as informações para eles. Aí eles fizeram via satélite. E realmente a Roraima Legal, todos os georreferenciamentos feitos pela Roraima Legal estão irregulares. Eu sei porque eu estou passando por isso também. Mas, assim, pelo que eu entendi do Iteraima, é essa situação. Não se trata de fazer
contratar uma empresa para fazer o georreferenciamento de tudo. É para não vender, se para trata disso. vender o terreno. Pois não. Em relação ao seguinte, quer dizer, o Interarma, ele arrecada, né? Ele arrecada, igual, ele é um cartório. É um cartório. Então ele arrecada com o serviço de... Ele vai fazer uma vistoria, ele cobra tudo. Isso. Isso aí é taxa, é serviço. Esse dinheiro dessa taxa, ele pode gastar com o georreferenciamento. A grande questão é o dinheiro que assim, quando Da a gente venda faz das uma regularização fundiária, o Interaima faz, é uma venda de uma terra para o particular. No caso, existe a venda através de licitação e as hipóteses que estão acontecendo é a inexigibilidade. Quando a gente vai lá e regulariza uma terra por uma questão de tempo, de posse, é uma licitação, que é uma venda, o Estado está vendendo para o particular aquela terra que pertence terra ao Estado, dele. é dele. Então Esse valor. esse valor, ele é uma receita de capital. Receita de capital, a lei de responsabilidade fiscal, ela não permite você gastar com despesa de custeio. Você não pode pagar folha, você não pode pagar manutenção, comprar papel, serviço, despesa de capital. Se o Interaima, ele poderia comprar um prédio, entendeu? Ele tem que gerar despesa de capital, que vai gerar um patrimônio para o Interaima. Essa que é a vedação. Receita de capital tem que ser gasto com despesa de capital. Então, ele está pedindo uma autorização para que utilize a receita de capital com uma despesa que é uma despesa corrente, que é um custeio, que é a situação da contratação. O tribunal aqui estaria abrindo uma exceção da lei de responsabilidade fiscal. E eu vendo aqui o argumento aqui, esse aí não é um serviço corriqueiro de pagamento de salário, de manutenção do prédio, mas sim é um serviço que gera receita também. Gera capital. Entendeu? Essa que é a questão. Agora, se o Interaima futuramente vai fazer essa licitação ou não, se isso aí é um outro momento que... Isso que eu queria pedir para o meu presidente. Eu entendo os argumentos de Vossa Excelência como desabafo pessoal, que seja de vários outros, ou da maioria das pessoas que possuem terra rural. Porém, como Herodes, vamos matar todo menino de 0 a 2 porque pode ser o filho de Cristo. Entendeu? Aí não dá para a gente partir. Se esse plenário aprovar, nós estamos concedendo a liberdade para o Interaima gastar receita de capital com serviço, porque o serviço vai gerar receita de capital, aumentar o patrimônio. Agora, lógico, tudo na forma da lei. Em caráter excepcional, né? A questão, a Silene está falando aqui. Silene, as glebas já foram referenciadas, já foram georreferenciadas. Todas as glebas dos estados que tinha foram referenciadas. Os destaques de tirar já foram feitos, esse georreferenciamento do destaque das áreas. Mas, presidente, isso aí vai ser auferido no objeto da licitação. Não, mas só para tu entender. O que eles estão pedindo, o que eles estão pedindo, Netão, é que fosse autorizado, entendeu? Que eles pudessem contratar empresas para fazer. Não é isso, não. Não é isso, não. Eles estão pedindo, Senhor presidente, para que a nomenclatura, para que um serviço que tem uma natureza excepcional, que é um contratar, é o referenciamento, não seja, nesse momento, entendido como uma despesa, porque ela é destinada a gerar patrimônio futuro. A exceção única e exclusivamente por georreferenciamento. Agora, se o Interaima vai, por exemplo, contratar irregular... Não, se contratar a empresa fizer errado, isso está certo, não tem... Entendeu? É só dizendo a possibilidade de...
Senhor presidente, gostaria de contribuir com a discussão, tendo em vista todo só o assunto coloquei explanado. A experiência que eu por tenho, Vossa entendeu, Excelência. extremamente negativa com essa questão, porque eu acho o seguinte: se nós temos empresas e qualquer um de nós que tenha terra tem interesse em regularização dessa terra, a gente contrata o georreferenciamento autorizado pelo coisa, e quem paga é a gente. Pois é, mas E vai vender, e o Iteraima vai liberar o título e vai vender para a gente da mesma forma. Ou seja, eles estão querendo, nesse caso, entendeu, entrar nessa seara do georreferenciamento, quando, na realidade, isso cabe às empresas autorizadas a fazer pelo INCRA ou pelo próprio Iteraima, entendeu? E não a contratação pelo Iteraima de uma empresa dessa para fazer. Cabe ao conselheiro Célio, interessado. não é aí, assim. Inclusive, eu estou fazendo georreferenciamento lá das fazendas lá da família do meu marido, e eu não fui, eu tive a liberdade de contratar quem eu quis para fazer o georreferenciamento. Esse caso é um caso específico das terras da União, que é a obrigação do Iteraima pagar, porque as terras vão para o patrimônio do Estado. Isso não tem nada a ver com particular. O particular tem liberdade desde que faça ter uma relação de empresas que são credenciadas. Mas já foi feito o gel da Senhor presidente, eu gostaria, conselheiro Netão, só para a gente evoluir, embora seja pertinente a colocação de Vossa Excelência, senhor presidente, nós temos problemas insanáveis nas questões fundiárias de Roraima, ao longo dos anos, é fato. Mas eu quero aqui me ater à consulta, o rol consultivo feito pelo Iteraima, a seguinte proposição: se esse recurso pode ser utilizado para o georreferenciamento. E, conselheiro Netão, eu quero corroborar com Vossa Excelência e ser mais profundo. Eu compreendo que a base cartográfica advinda do georreferenciamento passe a ser um patrimônio. Um patrimônio do Iteraima. Então, não seria apenas a prestação de serviço, porque o fruto do georreferenciamento passa a ser um patrimônio. É necessário o georreferenciamento, essa base cartográfica no Iteraima, para que ele possa, de forma correta e idônea, expedir os títulos definitivos. Você estaria falando que a despesa do georreferenciamento não é despesa corrente, é uma despesa de capital, porque ela gera patrimônio. Capital. Ela gera um patrimônio. Qual é o patrimônio? Não é nenhuma exceção. É só estar classificando a despesa de georreferenciamento, não é uma despesa de custeio. É uma despesa de capital, que gera patrimônio. E aí, qual seria o patrimônio? Só para eu concluir minha linha de raciocínio. Qual seria o patrimônio gerado? Seria a base cartográfica a partir do georreferenciamento, que é necessário para se expedir os títulos definitivos conforme a legislação, para não haver e não acontecer o que aconteceu há tempos atrás, um balcão de negócios que depois todos os títulos definitivos, ou quase todos, foram anulados porque não tinha georreferenciamento, ou porque o título de posse não condizia com a base cartográfica, enfim. Eu quero dizer que Vossa Excelência aqui está autorizando e colocou para a decisão do Pleno e levou em consideração que seria um uso excepcional. E eu tô me aprofundando, indo além disso. Sabe, isso só, por si só, já seria um argumento forte. Esse uso excepcional desse recurso de capital para o georreferenciamento. É um argumento forte. Mas eu estou indo além, eu estou dizendo o seguinte, que a base cartográfica advindo do georreferenciamento passa a ser um patrimônio. Então, ele é a aquisição de um patrimônio para o Instituto de Terras de Roraima, e já antecipo o voto com Vossa Excelência, com louvor. Obrigado. Então, encerrada a discussão, vamos à votação. Como vota a conselheira Simone? Acompanho o relator, Excelência. Brito. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Silene. Com o relator, presidente. Conselheiro Dantas. Eu voto com o relator, mas queria fazer um pequeno
uma pequena observação. Dentro da nossa legislação sobre a consulta, nós estamos tratando aqui de um caso absolutamente concreto. Mas ele justificou na foto dele. Eu estou vendo. Mas, totalmente Relevante contrário. interesse público, né, conselheiro? Ocorre que... eu considero que pode ser avaliado, só que o que seria essa consulta? O que o Itarama está consultando o tribunal? Uma hermenêutica sobre a legislação. Ele quer saber se pode fazer dessa ou daquela maneira. Então, eu só coloco que há me parece, pelo menos tangencialmente, temerário a gente fazer uma autorização. Apenas a de cautela eu quero colocar essa preocupação. Mas acompanho o voto do relator. Então, declaro vencedor o voto do relator e declaro aprovado pela maioria dos senhores conselheiros. Foi unanimidade. Hã? Foi unanimidade. É a unanimidade dos senhores conselheiros. Declaro aprovado o projeto, o qual constituirá a decisão normativa número 09/2023. Comunicação. Conselheira Simone. Não, excelência. Sem comunicações. Conselheiro Brito. Sem comunicação, senhor presidente. Conselheiro Neto. Presidente, não é comunicação, é só registrar o momento histórico que estamos vivendo, infelizmente de muito sangue, né? O mundo às beiras de um terceiro conflito, e faço isso porque me lembro do saudoso Otomar, numa reunião na Assembleia Legislativa. Ele perguntou para o Said, ele viu a data de fundação da Associação Comercial, e era 1945, 46. Aí o Otomar fez uma reflexão. Enquanto o mundo se estraçalhava em guerra, homens corajosos aqui no estado, no distrito de Moura, ou no território federal de Roraima, se reuniam para tratar de uma associação comercial. Então, isso me levou a refletir que, mesmo distante, a gente tem que lamentar ou aplaudir o que acontece no mundo. É de lamentação, dois irmãos que não se entendem e se matam, e faço meus votos a Deus, meus louvores a Deus, para que a gente viva num mundo melhor. Conselheira Silene. Senhor presidente, eu que trago um assunto aqui sobre uma resolução que nós temos no tribunal, a resolução 07/2019. Essa resolução, ela dispõe sobre dispensa de autuação e instrução de processo de prestação de conta de gestão. Ela foi editada em 2019, onde, quando o tribunal entendeu, né, que, em face do grande volume de processos, algumas contas, por ser de pequenos vultos, poderiam ser dispensadas de autuação para que realmente o tribunal pudesse dedicar sua força de trabalho aos processos de grandes vultos de recurso. Só que agora, com a questão da prescrição, eu acho que essa resolução ela perde todo o seu efeito. Porque no artigo 3º, parágrafo 1º, diz: das prestações de contas já autuadas e não selecionadas para fim de instrução e julgamento pelos critérios de seletividade serão sorteados. 10%, isso aqui é só a sistemática, né? E ficarão sobrestadas por um prazo de 5 anos. Só se elas ficam sobrestadas pelo prazo de 5 anos, agora com a resolução 010 da prescrição, todos são prescritos. Então, eu acho que essa resolução tem que ser avaliada pelo controle externo e ela perde seus efeitos, porque realmente eu acho que ela não subsiste mais. Até porque esses processos eles só vão para a instrução se houver um fato superveniente. Se houver um fato superveniente no 3º, no 4º ano que está sobrestado, vai se operar a prescrição. Então, eu acho que até porque a prescrição se sobrepõe a esses projetos, que eles seriam julgados em bloco,
sobrepõe. Então, eu acho que ela tem que ser avaliada pelo controle externo para que realmente ela possa deixar de tornar sem efeito ou fazer um outro documento, porque eu acho que o controle externo tem que se debruçar qual é o tratamento que vai ser dado a esses processos que não vão para a instrução, que vão continuar, né? Porque todos os tribunais assim se manifestam. Então, assim, analisando esses processos já prescritos, né, eu estou vendo que realmente tem essas considerações. Inclusive, o conselheiro Netão já trouxe processo para sessão. Já voto pela morte da resolução. Então, assim, mais ou menos essas questões que eu gostaria de colocar, mas eu me associo também às palavras do conselheiro Netão, pelos esses problemas que a gente está vivendo, principalmente Ucrânia e Rússia, e Israel e a faixa de Gaza lá, né, que toda hora é morte, morte, meu Deus. Quanta paz seria tão bom para todo mundo, né, mas a humanidade é assim. Senhor presidente, quero requerer tempestivamente o meu momento de comunicações. No mesmo, Intempestivamente, né? nós ainda estamos no momento, eu considero tempestivo, mas Vossa Excelência tem razão, intempestivamente. Na mesma linha da nobre conselheira Silene, na ausência de Vossa Excelência, eu tomei a liberdade, como vice-presidente, de ligar para o nosso consultor jurídico, tendo em vista que, com essa nova resolução e com outras resoluções aprovadas aqui nesse pleno, nós precisamos fazer uma asepsia na lei orgânica. E nós estamos no mês de novembro, a Assembleia Legislativa se reúne agora em novembro e até início de dezembro, e eu sugeri que ele visse com Vossa Excelência e com os demais colegas a possibilidade da gente fazer essas alterações necessárias, ajustar a nossa lei de acordo a não estar as nossas resoluções contrapondo a lei, né? Para a gente mandar uma lei para aprovação na Assembleia Legislativa, que a gente pudesse iniciar o ano vindouro com essa lei já. Ou seja, fazer uma revisão da pronta. nossa lei orgânica? Não é verdade? Eu acho que seria um momento ideal agora em dezembro, nesse pacotão de final de ano. Vossa Excelência. O regimento, Vossa Excelência foi parlamentar e sabe que agora fácil, em dezembro a coisa só gira na gente catraca de velocidade mais rápida que existe nesse mundo. Então é uma forma da gente mandar e lá eles avaliar e analisar de forma rápida e a gente aprovar agora nesse pacotão do mês de dezembro. A gente já nomeia uma Vossa sugestão. Excelência para fazer essa sugestão de alteração e a conselheira Silene para fazer no nosso regimento. Com a lei orgânica. Não, mas acontece o seguinte, é melhor que seja a mesma pessoa, porque a lei tem disciplina, o regimento fundamenta as questões da lei. Então, tem que ser a mesma pessoa, senão eu faço uma alteração e ele não faz. Isso é consultoria jurídica, não, Vossa Excelência é relator necessário do regimento interno. É o vice-presidente que tem a responsabilidade de fazer a alteração do regimento. Aí já faz da lei. Eu não me furto de ajudar. Eu posso colocar o Gabriel para ajudar Vossa Excelência. O Gabriel sabe aquela lei decorada todinha, então ele pode ajudar Vossa Excelência também. Para que a gente possa encaminhar para aproveitar, para acostumar aproveitar o pacotão de final de ano. Também, né, o controle externo, está aqui, eu vou abrir para ele após. A conselheira Simone acabou de me dizer aqui que quer participar efetivamente do processo, então está resolvido. Está resolvido, perfeito. Conselheiro Dantas. Sem comunicação. Controle externo. Conselheiro. Foi importante para essa questão logo da. Após a aprovação pela conselheira Silene e o conselheiro Brito. Tá. Após a aprovação da resolução 010, em razão da prescrição, nós fizemos um levantamento, estamos fazendo ainda um levantamento processo a processo para ver a situação de cada um. E vamos levantar também a nossa capacidade de dar vazão a esses processos. E dando um foco também na questão da concomitância. A gente tem uma dificuldade extrema de fazer concomitância. E trabalhamos numa proposta, em um conjunto de propostas, para o tribunal definir a sua estratégia de atuação. É claro que vai nascer do controle externo um conjunto de propostas, mas isso deve ser discutido amplamente com os conselheiros.
Eu acho que faz uma sessão administrativa para obrigar o conselheiro Netão a participar também. Então é isso. A gente pretende entregar Não, mas, ainda esse ano. inclusive, eu já mandei o memorando para o controle externo pedindo para mandar todos os meus processos estão prescritos, para a gente dar vazão a esses processos. Nós precisamos Porque a lembrar gente, desses a gente processos fica, a prescritos gente fica pra- com estoque de processo que não tem função de estar lá mais. Entendeu? Ministério Público. Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos novos colegas e presentes e declaro encerrada a presente sessão.